É, depois daquele primeiro jogo do Campeonato Interligas contra o Corrientes, que eu fiz aquele vídeo totalmente decepcionado, não sei se é a palavra certa, assim, mas eu muito contente com o resultado de quadra que o Caxias tinha entregado no primeiro jogo. Vem os dois outros próximos jogos da Interliga, já passaram, contra o Riachuelo da Argentina e o Pato Basquete do Paraná, e parece que a coisa muda na cabeça, na minha cabeça. Por causa que, primeiro, um jogo totalmente que nem eu falei no primeiro vídeo, time um pouco desorganizado, sem entrosamento, deixando uma expectativa baixa até uma preocupação em relação à competição na temporada. Mas daí vem os jogos contra o Riachuelo e o Pato, que fazem eu mudar um pouco mais de opinião e ficar até animado, criando uma expectativa positiva em relação à temporada. Então, vamos fazer análise, eu vou fazer análise assim, do que eu vi, do que eu achei do jogo contra o Riachuelo, mas o Caxias já jogou com o Riachuelo e já jogou com o Pato e se classificou para a final do Interligas. Que loucura, hein? Eu não tinha essa expectativa. Primeiro eu até achei que era possível, por causa de por achar, não conhecer o Riachuelo e o Corrientes e achar que eram times fracos, mas no final das contas veio o jogo contra o Corrientes, vimos que o time não era tão fraco e fazer análise, apesar dos dois jogos já ter sido, agora vai ser só análise do jogo contra o Riachuelo e depois também fazer, hoje, quero ver se eu entrego hoje o vídeo da minha análise do jogo contra o Pato Basquete. Eu tive que ver o jogo depois, o segundo jogo no Pato, no horário eu estava com compromisso, não pude ver o jogo, mas o jogo contra o Riachuelo eu consegui ver um pouco também, os dois primeiros tempos, vi um pouco mais do que isso. E vamos aos meus pitacos do que eu vi do jogo e o que me agradou. Bom, a colinha, a velha e boa cola, né? Ou roteiro escrito. Quinteto que começou o jogo, que pra mim foi muito positivo, assim, me demonstrou muito, eu fiquei muito, achei muito interessante o que eu vi desse quinteto. Começou com o Ale Constad de armador, Gabriel um ala armador, o Diego Conceição outro ala armador, o Wesley Mogi um ala, bem de lateral, e o Wesley Senna de pivô. O que já mudou desse jogo pro primeiro jogo? Claro que foi um time com algumas diferenças. Diego Conceição começou jogando, não foi no primeiro jogo, foi o caso do Rafa Oliveira. Gabriel começou de novo a jogar, não foi o Gabriel? Não, o primeiro jogo foi o Elias, o Gabriel e o Ale Constar. Mogi e o Senna continuaram, que eu acho que eles vão ser titular, assim. Pelo estilo de jogo do Caxias, eu não consigo ver esses dois fora do quinteto inicial. Claro que muita coisa pode mudar. Pode-se alterar também Pode-se alterar o estilo de jogo, enfim, desempenho, reduzam, aumente. Vai depender muito do que vai ser o time daqui pra frente. Mas o que a gente já começou a ver o jogo? Um jogo bem. O que deu pra ver, assim? Acho que é um pouco da tônica do melhoramento. O jogo agressivo pelas alas. O trabalho, assim, com o Mogi, com Wesley Mogi, assim, demonstrou. Foi maior. Conseguiram acertar esse tipo de jogo. E ele demonstrou, assim, um resultado muito grande. Eu gostei muito do estilo, ele é muito agressivo. Ele infiltra, ele busca a infiltração. E é daquele cara que nem no primeiro vídeo da análise com o jogo do Corrientes, assim, eu falei que senti saudade daquela característica do cara que parte para cima e tenta buscar o ponto, que nem era o Pedro Teruel quando passou pelo Caxias, agora ele tá no Cruzeiro. Jogador interessante para os times brasileiros, assim, eu acho que ele talvez renove com o Cruzeiro, ainda mais que o Cruzeiro vai jogar de novo CBB, acho que, não sei, pelo destaque que ele foi na temporada, acho difícil, assim, o Cruzeiro não renovar, mas vamos ver, né? E ele foi esse cara ofensivo que ora estava sempre buscando a infiltração, o drible, indo para cima e também quando era necessário voltar a chutar de três ele chutou e acertou. Foi muito positivo ver esse jogo do Mojim. E o trabalho com os alas. Para mim também, o Ale Constad, ele para mim hoje tem que ver o jogo contra o Pato ainda, tá? Mas se dependesse desse jogo, do que eu vi do Dawkins e o que eu vi com ele é titular, mas tem a possibilidade dele e o Dawkins começar junto, tá? Por quê? O Ale Constad jogou mais como armador, mas ele demonstrou que também faz a de ala armador e faz muito bem. Outro cara explosivo que tenta ir para cima também. Ele é o armador aquele quando não tem opção de passe, ele tenta infiltração e busca ponto falta.
Não acerta todos, mas ele acertou bastante. O que isso é positivo, isso é bom. E é o que eu digo, se depender desse jogo, pra mim ele é titular. Tem que ver o jogo contra o Pato. Agora, quinta-feira, dia 21 de setembro, começa o Sul-Americano. O nível é um pouco. O Sul-Brasileiro, perdão, o Sul-Brasileiro de basquete. O nível é um pouco menor, mas é teste, jogo de teste. Eu já mudei um pouco, tanto é que eu mudei, assim. Eu me lembro que eu falei no outro vídeo. Esses torneios pré-amistosos é pra te testar, entrosar e entender o time que tu tem. E ver o que tu pode melhorar. Pra mim agora, eu acho que o objetivo é isso, só que agora eu já tô criando uma expectativa da possibilidade do Caxias lutar pelo título, sendo que ele tá na final, né? Mas buscar o título para começar bem a temporada, assim. E outra coisa legal desse jogo é que o Caxias, desde o primeiro, no início do jogo, ele se impôs. Ele demonstrou que ele foi para ganhar, ele entrou em quadra para ganhar e impôs o seu estilo de jogo. Eu acho que isso foi muito legal. O Mogi, olha, eu gostei muito do Mogi falando do jogo da ala. Ele força um contra um quando tá sem espaço, não tem muito o que fazer. Ele cai para cima. É um cara muito positivo para mim. Nesses 2 jogos ele demonstrou que ele é titular. Não consigo ver outra coisa, apesar da base tá entrando muito bem nessa competição, com o Vini Chagas, o Léo Craveiro, esses guri aí, o Elias e o Gabriel, que estão um pouco titulares e tal. A gente sabia que eles iam na última temporada, o Gabriel já tá mais. O Elias já tá um pouco mais tempo aqui em Caxias. A gente sabia. Opa, desculpa. A gente sabia, eu pelo menos sabia que o Gabriel e o Elias, assim, iam naturalmente ter mais oportunidade de jogo durante as temporadas. E eu acho que isso vai acontecer muito esse ano com os dois. Mas o Vini Chagas, o Léo Craveiro, eles são boas surpresas. Eles vieram para jogar o LDB. E olha, para mim, eles demonstram que estão aptos, que são jogadores que dá para rodar. Eles acho que merecem bons minutos nessa temporada. O time demonstrou tá muito mais entrosado, jogando muito bem, uma comunicação melhor, um jogo coletivo muito melhor. Isso foi muito positivo de ver. O Rodrigo ele acerta assim desde a época do Chilton. Comecei a acompanhar o Caxias uns 3 anos atrás, tá? Mais o NBB assim como um todo. O NBB 4, o Caxias, há 3 vezes que eles voltaram, ficaram naquele ato sem jogar e quando eles voltaram. Isso é uma característica muito boa do Rodrigo Barbosa como treinador. Ele trabalha muito bem o jogo no pivô. Não tem opção, o armador cai para cima, tentando puxar a marcação para dar espaço pro pivô ficar perto do perímetro e jogar e cravar ou fazer os pontos, sabe? Ele faz muito bem. O Wesley Senna ele tem um jogo assim de curto um pouco fora do garrafão. Quando ele precisa pegar, ele tá de costas para a cesta, ele pega a bola, dá um giro e acerta. Ele acerta muito isso, é um jogo muito forte que ele tem. O estilo, isso é algo que ele faz muito com excelência. Mas isso é uma característica também do Rodrigo. Ele sempre consegue fazer um trabalho muito bom com os pivôs. Um jogo muito bom com os pivôs. Os pivôs do Corinthians normalmente pontuam, tem muitas boas médias de ponta, eles pontuam muito bem. Eles normalmente são os que fazem os triplos duplos no time. O Chilton foi isso, o Wesley Senna foi isso, o ano passado o Thiago Matias foi isso, esse ano vai ter o Wesley Senna de novo, que eu acho que vai pontuar muito. Parece que o bicho tá com vontade, assim como o Wesley Mogi, os dois estão com uma vontade, assim, sabe? O cara que mostra porque quer e dá o resultado, isso é muito interessante, acho muito legal. Cara, eu acho que dá pra esperar muito desses dois. Wesley Mogi e Wesley Senna. A infiltração forte do Mogi e do Alê também foram algo que se destacou na partida, os caras indo pra cima. Quando o Alê tá jogando de armador é muito comum, ele pega a bola, não tem opção de passe, os jogadores não estão bem posicionados, não aparece uma condição boa para receber a bola, ele simplesmente pega e busca infiltração, tentando a falta ou ponto. Isso foi muito legal de ver. Para mim o Alê hoje é titular, vamos ver o resto da preparação, mas não sei se muda muito disso, porque ele mostrou em quadra. O bom trabalho de pivô não foi só com Wesley Senna. O Rafa Oliveira, quando ele entrava, às vezes ele entra mais como ala armador. Ou ala pivô, perdão. Mas quando ele faz a função de pivô também, o trabalho assim se reflete muito bem. Por isso que eu acho que isso é algo muito positivo do Rodrigo, tá? De saber treinar esse jogo ficou sem opção, o armador puxa a marcação e entrega o passe
pro pivô pontuar. E até quando o Rafa Oliveira estava em quadra, assim, aproveitou-se muito dessa situação. Demonstra, assim... No final, depois que eu terminar de fazer minha análise, eu vou falar o que eu acho, por enquanto, do que deve ser o time titular. E é difícil, hein? É difícil de tu ver e tu tem boas opções para começar a temporada. É complicado. O Caxias tem que ter alguns cuidados com as faltas, tá? Quando tá marcando, quando o time tá infiltrando, é muito comum o Caxias fazer falta. Eu acho que isso dá para cuidar, eu acho que não precisa entregar tanta falta, eu acho que dá para tentar ser mais seletivo na hora das faltas. Tipo aquela situação, putz, se eu meter a mão a chance de ser falta é grande, fazer a boa tomada de decisão. É difícil, na hora do calor do momento só quer defender, mas eu acho que dava para trabalhar esse assunto. A gente vai ver nisso a gente está vendo o uso maior da base, tá? A categoria de base entrando bastante, isso que nem eu já falei, o Vini Chagas, Gabriel, Elias, Léo Craveiro. Acho que isso vai ser uma tônica do que vai ser o ano do Caxias, focar com esse guri de base, assim. Tomara que eles tenham minutos e oportunidades para se mostrar. E eles estão tendo oportunidade e estão dando resultado. Vamos ver como é que vai ser quando começa o NBB, que daí a coisa é um pouco mais embaixo, a competição é maior. O Rafa Oliveira também, além das infiltrações, ele acertando bem as bolas de três, assim. A força de vontade do Mogi, sabe? Que nem eu falei, ele e o Senna. Eles querem, eles estão com vontade, eles partem para cima, eles não têm medo. Isso é muito legal de ver. Então, isso também... mas o Mogi, pra mim, eu acho que ele é a tônica, sabe? Daquele cara que parece que ele tem que se provar. Tipo, é o ano da minha vida, então eu tenho que fazer o melhor de mim. Não sei, ou pode ser característica assim dele, como eu não conheço muito jogador. Ele estava no Rio Claro no passado, não acompanhei muito a carreira dele, mas pelo menos o que ele demonstra, assim. Os cuidados com a falta do perímetro, como eu já tinha falado antes, né? Que é um cuidado que tem que ter. Um pouco de atenção. Cara, esse Mogi, cara, eu anotei muita coisa dele durante o jogo, cara, porque ele tem uma boa leitura, além daquelas coisas que aconteceu mais no segundo tempo. O armador pegou aquela situação, ele tá marcado, ele não vê boas opções de passe, então o Mogi começava a se desmarcar e se posicionar num ambiente bom que o armador podia passar para ele. Então ele busca estar bem posicionado para receber a bola, assim. Quando o armador tá aquela coisa que fica batendo bola, que ele olha para o lado e tenta para o outro e não consegue ver, sabe? É muito comum no basquete. Sem opção, sem opção, sem opção. Então, antes de partir para cima, ele algumas vezes depois parece que ele se ligou mais, assim, no segundo tempo, de aparecer como opção. Sair da marcação, dar um jeito de ser veloz e aparecer, né? O Senna também, cara, o Senna demonstrou, assim, é complicado, porque todas as contratações parecem, por enquanto, é bom. É porque como tá ganhando essas duas, dá pra iludir quem tá assistindo, né? Talvez chegue na metade da temporada e a minha opinião mude, mas por enquanto o Senna demonstrou assim, ser uma grande contratação. A primeira vez que ele jogou no Caxias, ele já entregou muito resultado. Tomara que se teve uma lesão, infelizmente, lá perto do final da temporada, teve que sair, não pôde continuar o resto da temporada, mas ele é um cara com vontade. Tomara que ele consiga entregar, assim, muito. Seja um cara muito valioso para a temporada, né? E teve no segundo tempo, a partir do terceiro quarto, teve uma coisa bem legal. O armador teve um lance que o Alê também estava com a bola, ele ficou marcado, sem muita opção. O time começou a correr, o pessoal abrir de um lado para o outro e fazer uma rotação assim para enganar a linha defensiva, até que se eu não me engano, foi de Conceição, ficou como opção. Ficou sozinho para receber a bola. Foi bem interessante, tomara que eles consigam desenvolver melhor isso durante a temporada. Foi poucos, foi pontual, mas aconteceu e tomara que isso melhore, tá? E não pareceu algo assim que os caras começaram a correr que nem louco na hora até, não. Parece que ensaiado, não sei se ensaiado, treinado, pareceu, mas como foi pontual, a gente só vai ter essa noção durante o tempo. Então, agora voltando, o que vai ser o Caxias em quadra? É bem difícil, porque, tipo, esse quinteto que começou, comparação hoje, né? O Ale Constal, o Gabriel, o Diego Conceição, Wesley Mogi e o Wesley Senna. Pra mim, o Gabriel, ele tem que jogar mais ao titular. Eu acho que o Dawkins, assim, Kenny Dawkins,
É mais positivo ter ele como titular do que o Gabriel. Melhor ter ele, assim, pra uma questão de quem tá jogando melhor nessa competição. O Diego Conceição é outra incógnita, cara. Porque no primeiro jogo, quando ele entrava muito bem. Esse segundo jogo ele jogou muito bem. E daí tu tem o Rafa Oliveira, que também tá jogando bem. Então é complicado, cara. Mas talvez eu continuaria com o Diego Conceição, mas eu entenderia o Rafa Oliveira no lugar dele. Complicado. Wesley Mogi e Wesley Senna são os caras, assim, pra mim, tipo, titulares. Ali constar Wesley Mogi e Wesley Senna. Não tem como fugir, assim, desses três. Pra mim são grandes titulares absolutos. O resto é problema do Rodrigo. Pensar o que ele vai trabalhar pro resto da temporada. Então, empolgou, pra mim empolgou. Tem chance de ganhar a competição. Pena que não tem premiação, seria muito bom se tivesse, mas ganhar título já é, por mais que seja um amistoso, já revigora, assim, já cria uma expectativa. E tomara que se cumpra essa expectativa, porque é complicado. Eu tô feliz agora, mas e daí, sei lá, na segunda, terceira rodada, terceiro jogo do NBB, será que eu vou estar com essa empolgação? Será que a gente vai ver o Caxias entregando? Não sei, mas tomara que se mantenha. Tem o Sul agora, dia 21, começa o Sul brasileiro de basquete, que eu acho que também tem grande chance o Caxias levar, mas a final agora só dia 25, um dia depois da estreia do Caxias contra o União Corinthians no NBB. Complicado, mas vamos ver o que vai dar. Então, muito interessante. Eu tô um pouco hypado, empolgado, acho que é a palavra melhor, com o que pode ser o Caxias, a temporada do Caxias esse ano, tá? E talvez o time, pra mim, menos badalado, assim, que eles fizeram contratações, que eles estão apostando muito na base, renovaram o contrato do Diego Conceição, merecido, pra mim, talvez, positivo, eu não sei como é que ficou a situação dele, talvez renovasse com o Pedro, e com o Derek Ramos, que eu achei uma coisa assim, cara, como é que não renovou com o Derek? O Derek foi jogar e fez uma baita temporada no passado e vai pro Brasília, cara. O Brasília tá num problema financeiro muito grande, eu acho que dava, mas enfim, não aconteceu. Mas poucos jogadores contratados, e um renovado, mas que cria uma boa expectativa. E só uma atualização do União Corinthians, né? Eles estão bem avançados para contratar o Kenan Stephens, um americano, um alarmador americano, 33 anos, se eu não me engano, que estava jogando no Rampla KK na Estônia. Vamos ver o que vai ser esse União Corinthians, cara, porque as contratações são bem interessantes do que vai ser o time deles. Fora as renovações que eles fizeram com o Enzo Ruiz, vamos ver. O problema é que a gente não conseguiu. Tomara que eles façam algum amistoso, alguma coisa de pré-temporada pra gente entender um pouco desse time deles, mas vamos ver. Então, muito obrigado. E até hoje eu quero ver se eu já entrego também o vídeo análise do jogo contra o Pato. E é o Caxias do Sul na final do torneio Interligas. Você imaginava? Eu não. Qualquer coisa deixa aí nos comentários. Valeu.